Vamos retornar a alguns capítulos, capítulo 3, vamos meditar apenas no versículo 16 hoje. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Se encontrar o texto, pudesse, coloque em pé, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Vamos orar. Pai, ilumina nossos olhos, dá discernimento a cada um de nós que viemos aqui hoje, aqueles que possam, por impossibilidade, estar vendo, Senhor, na internet, e também, Senhor, aqueles que verão a essa pregação que ficará salva no nosso canal. Dá discernimento na Tua Palavra, abre nossos olhos para que nós possamos entender, nós possamos compreender e nós possamos vivê-la com auxílio e operação do Teu Espírito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Podem sentar. Queridos, muito se tem falado hoje em dia, nos meios reformados, sobre o Natal. Há quem diga que o Natal deve ser comemorado, há quem diga que o Natal não deve ser comemorado. Tem essa espécie de briga, até mesmo que às vezes velada, não é? Se o cara é reformado e comemora o Natal, ele não é reformado. Se essa pessoa daqui é reformada e comemora o Natal, ela está errada. Não tem problema nenhum de comemorar o Natal e mesmo assim ser reformado. Veja, às vezes nós perdemos tanto tempo, não é? Com discussões que parecem ser tolas, com discussões que parecem ser sem sentido. Mas se nós formos analisar a situação, de fato, ela não seria uma discussão tola. A tolice está, às vezes, como isso é discutido e como isso é debatido. Você descaracterizar uma pessoa como sendo reformada porque ela comemora o Natal, isso não faz absolutamente sentido nenhum. Você também dizer que o reformado, ele só é reformado se ele celebrar o Natal, isso também não faz sentido nenhum. Nós bem sabemos que, muito provavelmente, o Senhor Jesus, ele não nasceu no dia em que nós comemoramos o Natal. Nós sabemos que Jesus provavelmente não nasceu hoje, 25 de dezembro. Mas, amados irmãos, quando nós paramos para pensar no Natal, será que seria uma festa pagã? Será que seria errado a gente comemorar? O que é que nós devemos fazer? Quando nós olhamos a Escritura Sagrada, nós vemos que o nascimento de Cristo, ele é um momento de celebração. Nós vemos ali os reis indo, nós vemos o céu, nós vemos os anjos cantando, nós vemos, veja, Deus mostrando esse momento como um momento de celebração, um momento onde ele seria glorificado, porque, veja, é o momento mais especial da humanidade. O momento do nascimento de Cristo é o momento mais especial que um homem pôde experimentar. Veja, nasceu um nosso Salvador, nasceu aquele que nos reconciliaria com Deus, nasceu aquele que perdoaria os nossos pecados, nasceu aquele que seria o Deus conosco, Emanuel, aquele que andaria conosco durante todo o tempo, durante toda a nossa vida, nasceu aquele que é o pastor da nossa alma, nasceu aquele que é o pastor da igreja, nasceu aquele que é o rei, aquele que é o maravilhoso conselheiro, aquele que é o Deus forte, aquele que é o Pai da eternidade, aquele que é o príncipe da paz. Não há como nós pararmos e dizermos que esse momento não deveria ser celebrado. Mas também nós precisamos olhar e entender de maneira muito clara que isso não pode ser um dia santo. Isso não pode ser um dia especial, como nós dizemos na realidade, como o dia do Senhor. O Natal é um momento mágico, o Natal é um momento místico, o Natal é um momento santo, é um momento santificado. Veja, nós não podemos também olhar o Natal dessa maneira. Por quê? Porque nós não sabemos quando Cristo nasceu e nós não temos também uma ordenança clara do Senhor que nós deveríamos guardar um dia e que nós deveríamos celebrar o Natal, então, dessa forma. Mas nós podemos olhar o princípio que está por trás do Natal. Nós podemos olhar a realidade de que nós podemos ter um momento onde nós nos juntamos como família e nós podemos celebrar a Deus porque Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Podemos fazer isso todo domingo porque Cristo é anunciado. Podemos fazer isso em um dia do ano, onde nós paramos com a nossa família e temos um momento de comunhão e celebramos a Deus e cantamos ao Senhor e exaltamos ao Senhor e pregamos a palavra à nossa família. Podemos fazer isso em um momento onde nós temos como igreja um jantar como nós tivemos ali no sábado passado, onde nós também nos lembramos dessa realidade
e celebramos ao Senhor, podemos fazer tudo isso, irmãos. O que nós não podemos olhar e dizer, tem que ser no dia 25, tem que ser dessa maneira, eu tenho que fazer assim, 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 porque, veja, Deus não nos orientou a fazermos assim. Mas, de fato, é um momento especial, é um momento em que nós nos lembramos do nascimento do Senhor. E nós precisamos também, nesse dia, ter cuidado com o nosso coração. Porque nós sabemos que, nesse dia, o que tem se feito com ele é uma ideia de comércio. Veja, o comércio ama tanto o Natal porque se vende muito. O comércio ama tanto o Natal porque a economia é movimentada. E nós não podemos olhar para o Natal com essa realidade. Se nós chegarmos ao dia de Natal e não pudermos dar um presente aos nossos filhos, não deveria haver tristeza no nosso coração. Porque, veja, Deus enviou o maior presente, que é o seu Filho, para nos salvar e para nos perdoar. Se chegarmos ao dia de Natal e não pudermos dar um presente ao nosso filho físico, nós podemos dizer ao nosso filho que o maior presente que ele tem é quem? É Cristo. E nós podemos fornecer a ele o maior presente, que é pregar ao nosso filho sobre Cristo Jesus. E é isso que eu queria fazer hoje, irmãos. Eu queria, nesse dia em que o nosso país para celebrar o Natal, eu queria falar aos irmãos o que é o Natal. Qual é o verdadeiro Natal? O que é o verdadeiro sentido do Natal? Veja, o verdadeiro Natal é fruto do amor gigantesco de Deus. Natal é porque Cristo nasceu. É a data natalina em que nós celebramos o nascimento de quem? De Cristo, tá? Então veja, o que é esse verdadeiro Natal? O verdadeiro Natal é uma celebração que é fruto do amor gigantesco, do amor grandioso do Deus eterno. E é isso que nós vemos aqui no Evangelho de João. Porque Deus amou o mundo, e veja, de tal maneira. Você consegue entender essa realidade? Deus amou o mundo de uma maneira tão grande. Deus olhou para o mundo, Deus olhou para a raça humana. Veja, e a gente pode olhar aqui e dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e nós podemos muitas vezes pensar nisso apenas no presente, quando Cristo falou aquele texto, ou esse texto nós estamos lendo, não é verdade? Veja, Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele deu, mas Cristo não foi dado ao mundo apenas naquele momento. Nós precisamos voltar lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 15, e ver que Cristo foi prometido ao homem depois do pecado do homem. O homem caiu em pecado, e ali nós temos o anúncio, então, enquanto Deus punia a serpente, de que viria um descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, e que teria o seu calcanhar ferido. Esse é o primeiro anúncio do Natal. Quando Cristo está falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Ele está falando, agora eu vim, mas veja, eu sou o cumprimento daquela promessa. Eu fui prometido lá atrás. Aquilo que Deus havia prometido, Ele cumpriu. E veja, porque isso é um ato de amor. Nós muitas vezes entendemos que ato de amor é nós presentearmos alguém. E de fato, isso pode ser uma demonstração de amor. Seu filho não faz o bem, ele não faz o mal, mas simplesmente você chega e você diz, eu quero dar um presente para ele. É dia das crianças, é Natal, é o aniversário dele, eu quero dar um presente para o meu filho. Veja, ele não merece, ele não fez nada por merecer. É um desejo do meu coração oferecer esse presente ao meu filho, e eu posso fazer isso porque eu quero ver ele feliz, eu quero ver ele sorrir, eu quero ver ele se alegrar, eu quero ver ele brincar com aquele brinquedo. Mas quando nós olhamos aqui para esse ato de Deus, esse ato em que Deus ama o mundo de uma maneira tão grande que dar algo, e no caso Ele dá o seu Filho, veja, nós conseguimos perceber de maneira clara o quanto isso reflete o amor de Deus. Sabe por quê? Porque o primeiro anúncio de Cristo, como foi falado, foi após o homem ter pecado. Então, olhe o quadro, para que você possa conseguir entender esse tamanho do amor de Deus, esse gigantesco amor de Deus. O quadro era, Deus olhou para o ser humano, e Deus viu Adão e Eva escondidos no jardim, fugindo da presença dele, querendo estar distante de Deus, porque estavam com vergonha, porque estavam com medo, porque se viram nus, porque sabiam que havia um pecado contra o Senhor. Apenas uma ordenança Deus havia dado a eles, que eles não poderiam quebrar. E eles quebraram o mandamento de Deus. Eles ouviram a serpente. Veja o quadro de uma maneira mais profunda. Deus olhou para Adão, e Deus olhou para Eva, e Deus viu, esses homens quiseram ser iguais a mim. Não foi essa a promessa da serpente? Se você comer da árvore, você não vai morrer coisa nenhuma. Você vai ser igual a Deus. Deus não quer que você coma para que você não seja igual a Ele.
Veja, Adão e Eva quiseram tomar o lugar de Deus na sua vida, quiseram se tornar seus próprios deuses, quiseram ter o poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus, o agir de Deus. Olha que coisa mais odiosa. Eles quiseram ser senhores da sua própria vida, assumindo o lugar de Deus, e veja o que é que eles fariam se isso acontecesse. Eles iriam virar para Deus e dizer: nós não precisamos mais de ti. Nós não temos necessidade de nos relacionarmos com o Senhor, porque tudo que nós temos, o Senhor tem, então nós não precisamos do Senhor. Veja, é tudo isso que está em voga nesse momento de tentação, onde o homem cede, a sua mulher cede, e onde eles pecam contra o Senhor. É nesse momento que Deus vai ao jardim, e Deus os observa dessa maneira, perdidos, cheios de vergonha, escondidos da face de Deus, ou tentando se esconder da face do Senhor. Deus os chama. Deus chama o homem, Deus chama a sua mulher, ainda que chamando ela pelo nome do próprio Adão. Deus convoca a serpente, porque quando Deus manda, até Satanás obedece. E Deus está olhando então para aquele cenário de caos, para aquele mundo agora caído, tudo sendo deturpado, um homem vestido com folhas de figueira, tentando esconder a sua própria mazela. Deus está olhando para esse homem. Veja, é assim que é a raça humana, o pecado ali encarnado, materializado. E aí Deus vai dizer para a serpente: um dia a mulher vai dar luz a um filho, e esse filho vai pisar a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o calcanhar dele. Veja, é nesse momento de caos, é nesse momento de trevas, é nesse momento tenebroso, que Deus olha para um homem e demonstra a sua decisão desde a eternidade de amar ao homem. De amar ao homem. Em vez de rejeitar um homem, em vez de jogar fogo no mundo todo, em vez de destruir todas as coisas, em vez de condenar um homem ao sofrimento eterno, Deus decide amar um homem. Deus decide providenciar um homem, um Salvador. Esse Natal representa o nascimento de Cristo. Veja, é por conta disso que Cristo nasceu. Porque Deus nos amou e decidiu entregar o seu Filho. Mas, amados irmãos, nós muitas vezes não pensamos nessa realidade. Falava sobre isso lá na escola. Depois veio o Senhor e me falou: pastor, eu nunca entendi que o Natal é resolução de problema, porque é isso que é o Natal. É Deus nos amando e resolvendo o nosso problema. Qual é o nosso problema, irmãos? O pecado. É Deus nos amando e vindo até nós para resolver o nosso problema. Por meio de quem? Por meio do seu Filho. Você consegue entender isso? Quando nós paramos na nossa casa, com a nossa família, para celebrarmos o Natal, para falarmos com os nossos filhos, não há como nós entendermos o Natal se nós não entendemos o nosso pecado, se nós não entendemos quem nós somos. Porque veja, mesmo nós sendo dessa maneira, o Senhor decidiu nos amar. Você consegue compreender essa realidade? Sonhe um pouco o seu coração. Pense um pouco nessa semana. Nós acabamos aqui no culto de confessar os nossos pecados. Mas pense um pouco sobre os seus pecados. Pense um pouco sobre aquilo que você pensou, sobre aquilo que você desejou, sobre aquilo que você fez de maneira imperfeita, sobre aquilo que você deixou de fazer, sobre aquilo que você fez quando você quebrou a lei de Deus. Você sabia que Deus mandava você fazer algo, mas mesmo assim você disse: eu vou fazer algo diferente daquilo que Deus manda. Pense nessa realidade. Quanto mais você entender a sua miséria, quanto mais você entender a seriedade do seu pecado, a mazela do seu pecado, mais você vai conseguir entender, compreender o Natal, compreender quão grande é o amor de Deus. Veja, pensava nessa semana: Senhor, como você pode me amar, sendo eu assim? Como é que Deus pode amar você? Será que você amaria você mesmo? Se houvesse outro igualzinho a você, será que você amaria você mesmo?
Será que você olharia para uma pessoa como você e diria, é com essa pessoa assim que eu quero casar? É com essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida? Será que você faria isso? Irmãos, nós sabemos quem nós somos e nós somos terríveis. Nós somos terríveis. Desde o Éden, desde o momento em que a gente comeu daquela árvore, nós nos vimos assim, nós somos terríveis, nós não éramos, mas nós passamos a ser. E mesmo assim Deus nos ama. Veja, Ele nos ama de uma maneira tão grande, que Ele está aqui no nosso meio hoje. Você crê nisso? Veja, Ele nos ama de uma maneira tão grande, que Ele está aqui, e Ele está falando conosco, porque Ele nos ama. Agora você deve conseguir entender de maneira clara aquilo que Jesus está falando. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira grandiosa, de uma maneira absurda, de uma maneira gigantesca. Mas há um problema ainda quando nós pensamos em amor. E se nós parássemos aqui no texto, se Jesus tivesse falado apenas isso, Deus amou o mundo de tal maneira, nós não iríamos conseguir entender verdadeiramente o que é amor. E, consequentemente, nós não entenderíamos o que é o Natal. Sabe por quê? Porque nós temos a dificuldade de entender o que é amor. Há um homem que está com a sua esposa, e ele para de sentir determinado sentimento por ela, e ele diz, eu não a amo mais. Há uma esposa que está com o seu marido, e que diz, eu o amo, mas que vive de uma maneira estranha aquilo que ela fala. Há filhos que dizem que amam o pai, há pai que dizem que amam o filho, mas que vivem de uma maneira estranha a essa realidade. Por que de uma maneira estranha, amados irmãos? Porque amor, hoje em dia, tem sido colocado para as pessoas apenas como um sentimento, não é verdade? Veja, é isso que casais falam, pastor, a gente está acabando o casamento por quê? Porque acabou o amor. Porque não há mais amor. A gente apenas convive com o outro, mas eu não amo mais aquela pessoa. E aí nós vemos nos filmes, nas séries, na televisão, as pessoas falando o quê? Veja, o que você precisa é ser feliz. O que você precisa, então, é amar a outra pessoa. Se o seu amor acabou, encontre outra pessoa para amar. Coloque o seu amor em outra pessoa, procure alguém a quem você ame. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos, amados irmãos, que o verdadeiro Natal é uma entrega por uma escolha. É isso que nós vemos aqui, veja, Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele revela isso, Ele revela como isso é tão grande, que Ele vai dizer, que Ele deu o seu único filho. Amor é entrega, amor é escolha, amor é ação. Não há como você dizer que você ama alguém se você age de maneira diferente. Veja, Deus olhou para Adão e Eva, não havia nada que eles pudessem oferecer a Deus. Pelo contrário, só havia maldade, mas Deus decidiu amar, Deus escolheu amar, foi uma decisão do Senhor, eu vou amar, por quê? Porque eu quero, e eu vou demonstrar o meu amor, não é um sentimento apenas, veja, é uma atitude, eu vou demonstrar o meu amor, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aquilo que é preciso para salvar os homens pecadores, eu vou dar o meu único filho. Amor é entrega, amor é atitude, amor é ação. Você consegue entender essa realidade? Nós escolhemos amar, e nós agimos como aquele que escolhe amar, porque esse é o exemplo do amor de Deus. A Bíblia fala que Deus é amor, e Ele revela o seu amor em Cristo. Então Deus, nesse texto, está nos ensinando sobre como nós devemos amar. Ele nos ama entregando, e entregando o quê? Aquilo que Ele tem de mais precioso. Ele dá o seu único filho, o seu filho unigênito. Meu irmão, você está entendendo o que está aqui? É por mim, é por você. Se você crer verdadeiramente em Cristo, ou passar a crer algum dia na sua vida, é por todos os eleitos do Senhor, que Deus entregou o seu Filho. Veja, nós mentimos, e Deus entregou o Filho para morrer no lugar de uma pessoa mentirosa como eu e você. Nós roubamos. Às vezes nós roubamos a Deus, administramos nosso tempo errado, às vezes roubamos nosso próximo, às vezes roubamos nosso coração, quando temos inveja, quando queríamos aquilo e tiramos os bens das pessoas na nossa mente. Veja, nós somos ladrões.
E Deus entregou o Filho dele para morrer por mim e por você. Nós somos assassinos. Nós já matamos pessoas na nossa mente. Quando nós xingamos alguém, o que nós estamos querendo é o quê? É o mal da pessoa. Quando nós difamamos alguém pelas costas, nós estamos matando a imagem da pessoa. Quando nós desejamos a morte de alguém, que nós estamos com raiva, nós estamos matando aquela pessoa. Nós somos assassinos. E o Senhor mesmo assim entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Nós somos idólatras. Nós amamos às vezes as coisas mais do que o Senhor. Nós curvamos diante de falsos deuses o nosso joelho. E Deus entregou o seu Filho. Nós somos blasfemos. Nossa boca já falou blasfêmias, coisas que não eram verdade. Nós somos errados em todos os aspectos da nossa vida, irmão. Não há uma área na nossa vida em que não tenha sido tocada pelo pecado, corrompida pelo pecado. Tiago 2,10 diz que se a gente quebrar um ponto da lei, a gente é culpado de descumprir toda a lei. Veja, essa é a nossa situação. Mas mesmo assim, Deus decidiu amar e enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Você merece isso? Não. Eu mereço isso? Não. É isso que é Natal. É Deus dizer, o meu filho vai nascer, e ele vai nascer para morrer. Você entende essa realidade? Nenhum de nós pais, quando temos nossos filhos, nós achamos que eles vão nascer para morrer, não é verdade? Nós temos filhos dizendo, Senhor, que eles vivam, tenham uma vida longa. O máximo de dias possíveis, Deus. Faz os dias deles longos na terra para que eles te glorifiquem. A gente sabe que eles vão morrer, mas a gente não está pensando nisso. Esse não é o foco, veja, não é isso que Deus fez. Deus enviou o seu Filho, dizendo, ele vai nascer para morrer nesse dia determinado. Ele vai nascer com um propósito, ele vai nascer para morrer. O objetivo dele se encarnar é morrer por pecadores. Veja, esse era o objetivo da encarnação de Cristo, a morte. Porque somente com a morte de Cristo nós poderíamos ser perdoados do nosso pecado. Veja que maravilha. Por pecadores como eu e como você. É isso que reflete o amor de Deus. E é isso que de fato é o Natal. Nós muitas vezes olhamos para o Natal só celebrando o nascimento, esquecendo o porquê desse nascimento. O porquê do nascimento é, ele precisava morrer por nós. Ele precisava pagar o preço. E isso é amor. E nós devemos aprender com o Senhor. Você, marido, precisa vencer a tentação do seu coração. Você, esposa, precisa vencer a tentação do seu coração. De dizer, eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa. Porque amor não é um sentimento, amor é uma decisão. E o amor não se revela apenas na fala, o amor se revela em atos. O Natal deve nos constranger a isso, a olharmos para a nossa família, a olharmos para a nossa casa e a pensarmos, Deus é o exemplo supremo de amor. Eu tenho amado a Deus. E eu tenho amado o meu próximo como o Senhor ama. Veja, se eu amo minha esposa, eu a trato com amor. As minhas atitudes são amorosas para com ela. Eu não estou preocupado com a minha esposa, se ela vai gastar muito, não. A única coisa que eu me preocupo é com a conta que eu tenho que pagar. Se eu tiver condições de pagar e eu puder abençoar a minha esposa para que ela possa comprar o que ela quer, para que ela possa fazer o que ela quer, e isso não vai prejudicar as nossas finanças, veja, eu tenho que cuidar da minha esposa. Eu tenho que cuidar dela. A esposa não está preocupada com o marido da mesma maneira, não. Ele gasta muito, veja, se ele está administrando errado é pecado, mas tem condições dele gastar de maneira responsável. A esposa deveria se alegrar com isso. Meu marido pode comprar alguma coisa que ele gosta, isso não vai arruinar nosso orçamento, e isso é bênção para ele. E quantos casais têm brigado por conta de dinheiro? Discutido por conta de dinheiro? Porque na realidade o que está no coração é egoísmo, é pensar apenas em si mesmo. É dizer, eu amo de palavra, mas eu não amo de fato. Isso vale para os nossos irmãos. Isso vale para os nossos pais.
Isso vale para a nossa família. Se nós não cuidamos da nossa família, amados irmãos, se nossos atos não são de cuidados para com a nossa família, a Bíblia vai dizer que nós somos piores do que um descrente. Você entende isso? Nós conhecemos o amor de Deus, e o amor de Deus é atitude. Fred na liturgia orou pedindo a Deus perdão, porque nós não pregamos o Evangelho como deveríamos pregar, mas nós dizemos que nós amamos essas pessoas. Se perguntar a você, você ama as pessoas de prazeres? Você vai dizer, pastor, eu amo porque ele é meu próximo. Provavelmente sua resposta vai ser essa. Você ama a pessoa do seu trabalho? Eu amo porque é meu próximo. Você ama seus vizinhos? Eu amo porque são meu próximo. E quando você pregou o Evangelho a eles? Não, pastor, aí já é diferente. Não é diferente, é uma atitude. Você está dizendo, eu amo essa pessoa, mas eu vou deixar ela sem o Evangelho, ela caminhar para o inferno, e eu tenho a solução para isso, mas eu vou deixar quieto. Veja, essa não é a atitude de Deus. Deus ama e Ele age. O amor nos impele à ação. Amor é decisão, amor é atitude. E é isso que é Natal. O Natal é entrega, é Deus entregando o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele deu o seu Filho unigênito, aquilo que Ele tinha de mais precioso. É por isso que o Senhor vai dizer assim, veja como essa doutrina é bíblica, caminhando para fechar esse ponto. Olha a fala de Cristo. Se vocês me amarem verdadeiramente, se há um modo de amar Cristo verdadeiramente, há um modo de amar Cristo também o quê? Falsamente, não é verdade? Porque se há um verdadeiro, há um falso. Olha a fala de Cristo. Se vocês me amarem verdadeiramente, guardarão os meus mandamentos. Amor é atitude. Amor é decisão. Se eu amo a Cristo verdadeiramente, eu vivo procurando guardar, obedecer aos mandamentos do Senhor. Quantas pessoas celebram o Natal? Quantas pessoas se juntaram ontem com a família e fizeram aquele banquete maravilhoso? Que muitos de nós vamos comer o restinho ainda hoje, né? Mas quantas pessoas achavam que amavam a Cristo, que estavam celebrando a Cristo, mas vivem uma vida completamente estranha à vida de Cristo? Irmãos, nós precisamos sondar o nosso coração. Como está o nosso amor para com o Senhor? E como está o nosso amor para com o nosso próximo? Isso não é celebrar o Natal. Isso é viver o Natal. Nós podemos dizer, irmãos, que Natal é todo dia. Porque todo dia Cristo nasce no coração de pecadores. É por isso que nós não celebramos apenas um dia, nós vivemos em Cristo. O Natal, então, amados irmãos, é fruto do gigantesco amor de Deus. O Natal é uma entrega, é Deus dando o seu Filho, mas o texto também nos mostra que o Natal verdadeiro, ele é único. Veja, Deus deu o seu Filho unigênito. O verdadeiro Natal, ele é único. Por quê? Porque o verdadeiro Natal é a celebração daquele que é o único Filho de Deus. Deus não tem dois filhos. Deus não tem dois salvadores. Deus não tem dois redentores. Deus não tem dois mestres com toda a autoridade para a vida da igreja. Deus não tem dois pastores. Veja, Deus tem um único Filho. E o Senhor deixa claro isso aqui para mim e para você. Veja, é o Filho unigênito. Mas você talvez esteja dizendo, pastor, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, pastor? Sim, nós somos filhos de Deus. Nós, o que cremos, foi dado a nós o poder, a graça, e sermos feitos filhos de Deus. Mas por quê? Porque nós cremos no nome dEle. Nós somos filhos o que então? Adotivos. Mas em um sentido, e filho gerado, Deus tem apenas um, e esse um é Cristo. Como a confissão de fé Westminster vai dizer ao falar sobre o nascimento de Cristo, Ele é aquele que é eternamente gerado do Pai. Antes de nós sermos adotados como filhos, só havia um filho. E esse filho é Cristo. É o único Salvador. É por isso que ele vai dizer que Ele é o único mediador entre Deus e os homens.
Celebrar o verdadeiro Natal é celebrar aquele que é o único Salvador, aquele que é o único Redentor, aquele que é o único que pode perdoar os nossos pecados. É isso que nós fazemos quando nós celebramos o Natal. Pastor, porque é importante a gente ver isso? Isso parece ser tão simples, não é? Ora, irmãos, isso parece ser simples, mas isso não é simples, porque nas casas que nós temos hoje, muitas delas, o que se tem celebrado é um falso Natal, porque aquelas famílias servem a um falso Cristo. Veja, ao Cristo da teologia da prosperidade, eu sirvo a um Cristo que vai me dar dinheiro. Esse não é o nosso Cristo. Entende isso? Ao Cristo que é apenas amor. Esse Cristo não condena ninguém, não pune ninguém. Esse não é o nosso Cristo. Há um Cristo que vai me receber por meio das minhas obras. O que ele está interessado é que eu dê coisas para ele, para que ele possa me salvar, ou para que ele possa me abençoar. Esse não é o nosso Cristo. Nosso Cristo é o Cristo que salva pela graça. Há o Cristo que para o mundo é o sábio. O Jesus histórico. Ele foi um grande sábio que passou por essa terra. Ele apenas é isso. Ele não é Deus. Ele é um sábio. É o Cristo dos professores de universidade. Eles não negam a existência dele porque a história relata. Então acham que ele é apenas um sábio e não Deus. Esse não é o nosso Cristo. Veja, há vários Cristos criados pelos homens. Mas o Natal verdadeiro, ele é único. Porque ele celebra o nascimento daquele que é o único Filho de Deus. O Jesus Cristo revelado na Escritura. O Jesus Cristo que foi eternamente gerado do Pai. E se tem uma coisa que nós também deveríamos fazer no Natal, é sondarmos o nosso coração, é olharmos para a nossa casa, é olharmos para os nossos filhos, é olharmos para a nossa família e ver, na nossa casa, quem tem sido anunciado é o verdadeiro Cristo. Nós servimos ao verdadeiro Cristo. Nós celebramos ao verdadeiro Cristo. Ou o Jesus que nós servimos é um Jesus fake, criado pela mente humana. Isso é tão sério, irmãos. Porque naquele dia, no dia da volta de Cristo, muitos homens irão se deparar com uma realidade. Ouvirão da parte do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E eles vão falar: Senhor, no teu nome a gente fez isso, expulsou o demônio, no teu nome a gente curou, no teu nome a gente pregou, no teu nome a gente cuidou das pessoas, no teu nome a gente fez isso e aquilo. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Veja, são pessoas que conhecem o nome de Cristo, mas que não conhecem a Cristo verdadeiramente. Você entende isso? O seu Cristo, a quem você celebra, é o Cristo que é o unigênito Filho de Deus, revelado na Escritura. E você crê nele como ele se revelou? Porque se não é, você está perdido. Mas se é, você está seguro nele. Porque o Natal também é salvífico. O verdadeiro Natal é salvífico. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. O Natal é salvífico. O Filho dele morreu para que todo aquele que crê nele não pereça. Irmãos, o que ia acontecer com o corpo de Adão e Eva era decomposição, dia após dia. Era o envelhecer. Era a autodestruição. É a mesma coisa que está acontecendo com o meu corpo e com o seu. A cada dia que passa, o nosso corpo se desgasta. Veja a linguagem: perecer. A cada dia que passa, o nosso corpo perece. Sem Cristo, a cada dia que passava, nós ficávamos mais e mais podres, porque nós nos afundávamos mais e mais no nosso pecado. Você conhece pessoas assim, não conhece?
Pessoas que estão distantes de Deus e que você olha para a vida delas e vai dizendo, cada dia que passa, essa pessoa está pior. Ela só piora. Ela só traz desgraça sobre a vida dela. Ela só arruína a vida daqueles que estão ao redor dela. Veja, ela só piora. É igual um corpo. Um corpo morto, cada dia que passa, ele perece mais, ele apodrece mais. Nós estávamos assim. Mas Deus ama a gente de uma maneira tão grande e dá o seu Filho para reverter esse quadro. Para, em vez de nós perecermos caminhando para o inferno e perecermos eternamente, Ele parar esse quadro, Ele restaurar esse quadro e Ele mudar a nossa vida, perdoando o nosso pecado. Olha como é diferente, querido. O nosso corpo pode envelhecer, o nosso corpo pode se degradar, como o de Adão e Eva se degradaram, e nós vamos morrer, se Cristo não voltar antes. Mas quando Cristo voltar, nós receberemos um corpo glorificado. Veja, o que perece hoje será restaurado, não perecerá jamais. Nós que antes vivíamos afundados no pecado, indo de mal a pior, o Espírito Santo tirou esse coração de carne, colocou esse coração de pedra, colocou um coração de carne, e veja, em vez de nós caminharmos em direção ao pecado, nós agora caminhamos em direção à santidade. Olha a diferença na nossa vida. Enquanto os ímpios a cada dia pioram, e as pessoas veem que eles pioram mais e mais, as pessoas devem olhar para mim, para você, e dizer assim, fulano é mais santo hoje do que era ontem. 25 de dezembro, Beltrano hoje está mais santo do que estava em janeiro. Veja, há mais frutos em Cicrano do que havia em janeiro. Há mais luz nele agora do que havia em janeiro. Porque o perecer da nossa vida espiritual foi retirado pelo Senhor. E nós agora estamos sendo transformados pelo Senhor, de glória em glória, dia após dia, sobre graça do Senhor. E isso é Natal. Natal é salvífico, irmãos. É Deus perdoando o nosso pecado, é Deus nos tirando da morte, é Deus nos tirando do pecado, é Deus nos santificando. Nós não pereceremos mais. A nossa alma, daqui para frente, ela vai se tornar mais santa. E quando Cristo voltar, o nosso corpo todo se tornará perfeitamente santo. Mas quantas vezes nós pensamos que Natal é santidade? Porque veja, muitas vezes que nós falamos de salvação, nós só estamos esperando a salvação eterna. Ir para a glória, ir para o céu. Viver nesse mundo restaurado. Às vezes é isso que habita na nossa cabeça apenas, mas veja, o Natal ser salvífico, a santidade faz parte da nossa salvação. E quantas vezes nós pensamos nisso? Quantas vezes nós celebramos o Natal, dizendo ao Senhor, Senhor, obrigado porque hoje eu me lembro o motivo de eu estar andando em santidade. Quantas vezes celebramos o Natal, dizendo ao Senhor, Senhor, me ajuda a ser mais santo. Senhor, conclui a boa obra que o Senhor começou na minha vida. Senhor, que no próximo Natal eu possa ver que eu sou mais santo ainda, Senhor. Quantas vezes nós pensamos nisso, irmãos? Mas nós precisamos pensar, porque o Natal é salvífico. E Deus nos salva. Paulo vai falar isso em Filipenses. Para que nós andássemos nas boas obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Preste atenção, você deve celebrar o Natal, se lembrando que você deve viver uma vida permeada de boas obras. Por fim, irmãos, o verdadeiro Natal, ele tem também implicações eternas. Olha o que o final do texto diz: não pereça, mas tenha a vida eterna. Os homens veem o Natal como uma época especial do ano. Olham para aquela data, presenteiam, gostam de ganhar presentes. Quando passa o dia 25, o Natal fica para trás. Parece que o Natal nunca existiu.
Mas veja, o verdadeiro Natal tem implicações eternas. O verdadeiro Natal leva a gente a olhar para a eternidade. Leva a gente a retirar os nossos olhos daqui, do agora. E olharmos para aquilo que é eterno, porque Deus nos salvou para que a gente gozasse de uma vida eterna. Sabe o que o Natal faz com a gente, então? O Natal, ele desarraiga a gente, ele tira a gente, as nossas raízes dessa terra. Ele deveria fazer isso. Porque quando eu paro, eu me lembro, Jesus nasceu, e ele nasceu para resolver o meu caos da minha vida. Jesus nasceu, e ele nasceu para resolver o caos desse mundo. Jesus nasceu para me tirar dessa situação, para mudar o mundo, para não deixar o mundo nessa situação, para me levar a um novo céu, a uma nova terra, onde habita a justiça, onde eu viverei com Ele para todo sempre, onde as lágrimas serão enxugadas dos meus olhos, e onde eu estarei com o Senhor, sem doença, sem choro, sem morte, sem luto, sem pranto, e eu viverei com o Senhor para sempre. Veja, Ele me salvou para que eu tivesse vida eterna. Jesus nasceu para isso, para que eu tivesse vida eterna. Você entende isso? Parece que muitos na nossa geração não entendem isso. Você quer uma prova disso? Eu fico triste se eu não receber um presente. Eu fico triste porque eu não ganhei algo. Veja, eu estou dizendo, tudo aquilo que Cristo fez e porque Ele nasceu, não é nada. O que era tudo é, eu queria ter ganhado um presente. Quando eu faço isso, estou mostrando, o meu coração está apegado aqui. A alegria da vida eterna em Cristo, daquele que nós celebramos no Natal, é suplantada pela tristeza da falta de um presente. Amado, isso é pecado. Celebrar o Natal deveria ser a gente olhar e dizer justamente isso. Não é nada daqui da terra que eu tenha que me importe. O que mais me importa é o Senhor. Isso é o que mais me importa. É isso que eu devo desejar, irmãos. Veja, nós viveremos eternamente, porque o menino Jesus nasceu. Esse era o objetivo de Cristo. Nascer para nos dar vida eterna e com isso glorificar a Deus. É por isso, irmãos, que esse Natal é tudo isso. Não pode haver erro da gente celebrar um momento tão especial, da gente se lembrar de um tempo tão especial, anunciando o nascimento do nosso Senhor, anunciando o nascimento do nosso Salvador, e dizendo isso para as pessoas. Que o Senhor guarde o nosso coração nessa realidade, que o Senhor nos fortaleça nessa realidade, e que a gente consiga passar isso para a nossa família e viver isso na nossa casa. E se em algo nós estamos errando, que hoje haja arrependimento, e não um espírito natalino de mudança. Veja, não é isso que estou falando para você. É Natal, é época de abraçar todo mundo, agora eu sou bonzinho, passou o Natal, eu sou terrível. Não. É mudança verdadeira, é arrependimento verdadeiro. Eu garanto a você que se você entender o Natal e viver o Natal, algo vai mudar absurdamente na sua vida. Porque todos nós temos algo que precisa ser mudado na nossa vida. Porque santidade perfeita só haverá quando Cristo voltar. Até lá estamos todos no mesmo barco, lutando contra o pecado, sendo fortalecidos pelo Senhor e buscando sermos santos, assim como o Senhor é santo. Amém? Que o Senhor aplique sua palavra ao nosso coração e que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Bendito Deus, obrigado pelo Natal. Não o Natal do comércio, não o Natal dos homens,
mas essa data natalícia, onde Cristo nasceu, Senhor, que nós não sabemos quando foi, mas que nós sabemos que aconteceu, que nós vimos os anjos anunciando, Senhor, como nós lemos na Tua Escritura, e que nós sabemos, Pai, que foi o momento mais especial da humanidade. E como vimos hoje, tudo isso só foi possível porque o Senhor amou o mundo dessa maneira tão grande, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa realidade. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, Deus. Leva-nos a vivermos de acordo com o amor do Senhor. Um amor permeado de ação, permeado de atitude. Operar arrependimento aonde precisa ser operado. E nos santifica, Senhor, nos levando a olharmos para a eternidade, para o novo céu, a nova terra, onde habita a justiça, Senhor Deus. Em nome e por amor de Cristo. E nós te agradecemos também pelo culto que prestamos a Ti. E te pedimos que o Senhor nos ajude a cultuarmos ao Senhor mais uma vez à noite, juntos com a nossa família, Senhor Deus. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que o poder da comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós e todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Pode sentar, eu queria trazer avisos importantes aos irmãos. Rapidamente, eu queria que você prestasse atenção, tá?